Então tá preparada? Olha, não, mas vamos lá. Não, mas vamos embora, né? Vamos, vai rolar. Fala galera, beleza? Tá começando mais um Papuzine. Hoje eu tô aqui com uma convidada muito especial, Aline Zurvi. Aline, sempre quando o pessoal vem aqui eu peço pra eles se apresentarem pra galera, então se apresente, por favor. Beleza. E aí, galera, meu nome é Aline Zurvi, eu sou quadrinista, cartunista, eu escrevo também. Eu sou cartunista da Folha de São Paulo, Caderno Ilustríssima. E, além de publicar de forma independente meus zines, eu também colaboro com colunas, faço texto para o site Balbúrdia e outros. Fala que é o teu quadrinho, né, pô? Sim! A minha última publicação se chama Síncope e ele ganhou o prêmio Dente de Ouro, categoria quadrinhos, de 2018, e também foi nomeado para o HQ Mix. E tem resenha aqui no canal, o card vai estar aqui em cima, beleza? Isso aí. Então, seguinte, eu convidei a Aline pra gente conversar um pouquinho sobre um relançamento muito importante desse ano de 2018, que é Fan Home, da Alison Bechdel, que está sendo trazido de volta pela editora Todavia. Então é isso aí, a gente vai conversar um pouquinho aqui, a gente se preparou bastante para esse vídeo. Muito. Mas não sabemos até agora se estamos realmente preparados. Mas bora lá, espero que vocês gostem desse vídeo, bora lá, solta a vinheta. Aline, eu esqueci de falar na apresentação, mas eu te convidei porque tu é muito legal, mas por outro motivo também. Sim. Explica pro pessoal. A Fan Home foi objeto da minha pesquisa, tanto de trabalho de conclusão de curso na Faculdade de Estudos Literários, da Unicamp, e de mestrado em teoria literária também. Então, é o quadrinho que eu mais reli na minha vida por causa do mestrado e por eu ter gostado demais também. Então a gente tem uma especialista aqui. Eu basicamente vou ficar só aqui, assim, parado, e ela vai falar sobre o quadrinho. Mas é o seguinte, galera. Fan Home foi um quadrinho que foi lançado originalmente em 2006, lá fora. Foi trazido para cá pro Brasil em 2007 pela primeira vez, pela editora Conrad, né? Foi um quadrinho que ganhou um Eisner, que foi escolhido pela revista Time como a melhor obra literária do ano, né? Naquele ano de 2006. Isso. E ele foi o único quadrinho na lista de melhores do ano da revista Time. E além de Fan Home, aqui no Brasil já foi lançado esse outro quadrinho aqui, da Alison Bechdel, no caso, O Você é Minha Mãe, que foi lançado pela Quadrinhos na CIA, né, Companhia das Letras, em 2013. E acho que é legal a gente falar que antes de Fan Home, a Alison Bechdel ela já era famosa ali entre a crítica, o público de quadrinhos, principalmente pela sua série de tiras Dykes to Watch Out For, né, que tu tem essa edição maravilhosa aqui. Aqui um compilado para mostrar para vocês. Nossa, isso é lindo demais. Foram vários gibis ao longo de 20 anos e tem essa coletânea das melhores tiras dela. E a Alison Bechdel, por causa principalmente desse trabalho, né, virou um ícone, né, e é um nome importante mesmo, a questão da representatividade lésbica, né, na cultura. E tu queria falar um pouquinho sobre Dark Watch Out For, que tu leu? Eu li só algumas tiras, assim, não li todo esse material, então vai falar um pouquinho? Então, infelizmente, a gente tá aqui só com a edição original. Mas acho que esse material vai sair aqui, viu? Queremos muito. Então, Dykes to Watch Out For é algo como lésbicas para ficar de olho. Então, são várias personagens do cotidiano da Alison. Não é um trabalho autobiográfico, mas é muito inspirado na vida dela. E, como vocês podem ver, são painéis bem grandes que ela publicava em jornais locais. E nessa edição da coletânea, ela faz uma introdução mostrando por que era importante esse tipo de publicação. Então, vocês podem imaginar que nos anos 80 não tinha o tanto de publicação sobre a comunidade LGBT como tem hoje. Então ela até brinca que não tinha a Ellen DeGeneres, não tinha a série The L Word. Ela mesma reconhece a importância dela, ela não estava só registrando o momento da vida dela, ela estava deixando isso para a posteridade também. E tem uma coisa, né, que a Alison Bechdel, ela é mais conhecida, digamos assim, né, pelo The Bechdel Test, que é algo que se originou de uma das tiras, né, do Dykes to Watch Out For, que explica pro pessoal melhor o que é isso, assim, pra eu não falar besteira aqui. O Bechdel Test, o teste de Bechdel, ele analisa a representatividade feminina em obras. Ele é mais aplicado ao cinema, mas porque na tira, né, justamente as personagens estão conversando sobre o filme, né? Isso, elas tinham saído de um filme e elas começam a pensar, cara, mas tem mulher? Como que elas são representadas? Então, esse teste ele tem 3 regras básicas. Se tem mais de uma mulher, se elas conversam entre si,
e se o assunto da conversa é qualquer coisa que não seja um homem. Uhum. Então, esse teste pode ser aplicado a outras minorias sociais para analisar essas obras de arte. E ele tem o nome da Bechdel, mas não foi ela que inventou. Uhum. Ela acabou dando nome ao teste porque saiu no Dykes to Watch Out For. Então, ela ficou muito conhecida por esse teste e muitas pessoas nem sabem que ela é quadrinista. Eu acho isso uma injustiça, cara. Eu acho que o teste é uma maneira interessante, não totalmente eficaz, né, de avaliar. A gente até estava conversando sobre isso, que é meio polêmico falar, mas é um primeiro passo, né, como a gente estava conversando. O primeiro passo para avaliar se a representatividade, por exemplo, feminina em obras. Mas sobre o que eu estava falando antes, eu acho uma injustiça ela ser mais conhecida por isso. Mas eu acho importante... É importante também, né? Mas você tá entendendo o meu ponto? Sim, eu acho que assim, é chato ela ser mais conhecida por isso, mas acaba levando pessoas que não chegariam a ela de outro jeito. Então... O pessoal vai lá, procura de onde que veio isso aí. Dykes to Watch Out For, conhece a obra, depois conhece For Home, Você é Minha Mãe, e por aí vai, né? Então, é um bom teste para se fazer. Tem um site do Bechdel Test, que tem uma lista de filmes que foram aprovados ou não nesse teste. Então, é bem interessante para começar a pensar em representatividade. Exato. E sobre Você e a Minha Mãe, acho que a gente pode dizer que é basicamente uma continuação, né, do For Home. Enquanto em For Home a gente vê a Alison falando principalmente sobre o seu pai, aqui, como o título já diz, né, ela fala sobre a sua mãe. E para quem está chegando agora, Nelson, para quem está conhecendo ela agora, lendo no Brasil, provavelmente vocês conheceram primeiro Você é Minha Mãe, porque o For Home estava fora de catálogo, mas é importante voltar para a leitura do For Home, analisar o For Home primeiro e, se quiser, depois reler Você é Minha Mãe, porque tem muita relação entre esses dois quadrinhos. Então, bora falar um pouquinho agora sobre For Home. Bora. Esse quadrinho que é um quadrinho autobiográfico? A primeira coisa que eu queria te perguntar. É um quadrinho autobiográfico? Esse lance de memória gráfica? Explica um pouco pra gente. A gente pode falar assim que é um quadrinho autobiográfico. Tem vários teóricos de autobiografia que falam que o que basta para você constatar é que o nome do autor é igual ao nome da personagem. É óbvio que vai muito além disso, né? A gente acaba desconfiando de For Home como autobiográfico porque, se você for ver, a Bechdel, ela fala menos dela, às vezes. Ela se baseia muito nos outros. Então, isso pode acabar trazendo dificuldade para classificar o quadrinho, mas ao mesmo tempo é o que deixa ele interessante. Ninguém quer ouvir uma pessoa que só fala de si o tempo inteiro, ainda mais em quadrinhos. Você sabe que ela vai ficar repetindo sobre o nome dos familiares dela, se desenhando, enfim. É basicamente ela tentando entender o seu passado, principalmente o passado do seu pai, né? Acho que já vale a gente entrar um pouquinho na temática do For Home. O quadrinho Alison Bechdel basicamente fala sobre a sua vida, sobre a sua infância, a sua adolescência, né? Juventude ali, digamos assim. Isso. Ela morava numa cidadezinha na Pensilvânia, né? Isso, Beach Creek. Exato, uma área rural, assim, pequena, né, digamos assim. E a gente vê basicamente a Alison buscando ali informações e contando sobre principalmente a relação dela com o seu pai. O pai dela que era gay, né, enrustido, e a gente vê que, a gente descobre, né, no quadrinho que o pai dela faleceu poucos meses depois dela se assumir, né, gay para a família. Exato. E a Alison, ela desconfia de que foi suicídio. Isso, ela até tem teorias, é interessante também que ela deixa tudo muito aberto sobre o suicídio e sobre a orientação sexual do pai. Às vezes ela acha que ele era bi, ela sabe que ele gostava da mãe dele, mas a relação dos dois era bem difícil. Então esse paralelo é muito importante para a estrutura da narrativa. Ela vai se descobrir enquanto ela analisa o próprio pai, a sexualidade do pai dela. Então, é bem interessante ver porque ela reconhece que eles têm muitos pontos em comum só depois que ele morreu. E ela sabe que, mesmo eles tendo uma sexualidade parecida, eles ainda eram muito distantes. Então, ela está sempre se comparando e sempre tocando em questões como identidade de gênero. Ela sempre vai mostrar como o pai dela tendia mais para um lado feminino, enquanto ela sempre foi criticada por ser masculina. Inclusive, ele dava pitacos ali sobre as roupas dela, né? É quase como se ele quisesse projetar nela aquilo que ele queria para si, né? Exato. Ela acha que ele se suicidou justamente por ser muito frustrado. Vocês podem imaginar que nos anos 60
quando ele, enfim, passou essa maior parte, teve os casos com meninos mais novos, que era muito delicado. Exato. Não era como hoje que você... A tendência a ficar muito frustrado com isso é menor, né? E também o lance de ele morar numa cidadezinha pequena, isso, né? Também exatamente. é algo que... Influencia muito nos Estados Unidos, entendeu? Tem até uma parte do quadrinho que ela fala que eles estão em Nova York, né? E que ela comenta que, pô, se ele tivesse crescido lá, talvez as coisas tivessem sido diferentes, né? Em vários sentidos, na verdade. Ela comenta sobre várias coisas, mas... Enfim. E uma das coisas que a gente vê que aproxima os dois, a Alyson com o pai, é o amor deles, além da sexualidade, é claro, né? Mas o amor deles por literatura, né? Sim. E é uma coisa que chama muita atenção no quadrinho, que é a quantidade de citações literárias e a maneira como que a Alyson realmente faz, né? Interliga ela ao pai através dessas obras, através de autores, autoras. Foi uma parte que... Tu é formada em literatura, então imagina que foi uma parte que te chamou a atenção também no quadrinho. Sem dúvida. Eu acho que foi o que me trouxe. E Fun Home, por ter essa relação muito forte com outras áreas e por fazer isso de um jeito muito maduro, muito original, Fun Home foi o que me trouxe de volta para os quadrinhos também, de modo geral. Eu li mais ou menos quando saiu em 2008, eu estava no começo da faculdade, e esse quadrinho mudou a minha vida para sempre, assim. Essa relação dela com a literatura, eu acho que é um jeito de mostrar que é difícil falar da própria família de modo direto. Sim. Tem teses que mostram que esse distanciamento ele é preenchido pela literatura, por esse amor da leitura. E também essa questão da autobiografia, que sempre vai passar pelos outros. Exato. Então, a gente consegue se apaixonar por Fun Home mesmo ela citando autores que a gente fica, nossa, eu nunca li. Meu caso, vários autores aqui eu não li ainda, mas só a maneira apaixonada que ela cita, que ela gosta e que o pai gosta, exato. E a relação, isso aí te mexe de qualquer maneira, mesmo que você não conheça, né? A gente pode achar muito pedante Fun Home por falar de Proust, de James Joyce, do Oscar Wilde, mas o jeito como ela aborda é um jeito muito íntimo, por ela ter sido criada nesse ambiente de leitura. Mas a gente consegue ultrapassar essa barreira desse pedantismo e isso deixa a obra muito mais interessante também. A gente falou das citações literárias, né? E isso é apenas um dos vários elementos que ela usa na narrativa dela, porque acho que é um quadrinho que chama muita atenção também pelo fato de que ela usa, por exemplo, cartas o tempo todo ali para ajudar a narrativa, diário, fotografia, né, cara? E ela até altera o próprio estilo de traço para criar essa ilusão de veracidade. Então, se ela mostra uma fotografia, ela vai usar um traço mais realista. Se ela fala dela mesma, ela vai usar um traço de cartoon. E ela tem muito cuidado com a tipografia. Quando ela copia páginas de jornais, ela copia documentos, certidões de nascimento, e essa ambientação que a Bechdel faz, ela levou uns 6 anos para acabar esse quadrinho. Então, todo esse trabalho tão minucioso dela foi o que trouxe esse resultado incrível e que mostra sobre ela também. Ela fala nesse quadrinho que ela tem toque. Então, tem um capítulo praticamente focado só sobre nisso. Isso. Então isso faz parte da doença dela, da identidade dela, né? Ela foi até o final com esse quadrinho e por isso que é importante ler ele antes de I Am My Mother, de Você, Minha Mãe, perdão, porque ela repete essa estrutura também. Sim. E nessa parte das letras e como que ela fez, acho que vale a gente citar a Lilian Mitsunaga aqui no Brasil, que fez um trabalho incrível, né, nas edições nacionais de Fun Home. Que deve dar um trabalhão. Nossa, deve dar um trabalhão mesmo. Porque a Bechdel, desculpa. Não, é isso mesmo. Tem muito texto de livro, texto de carta e vários elementos. Ela copia várias tipografias diferentes. Exato. E eu acho que o trabalho que ela faz no Fun Home de criar essa relação com outras artes é o que todo quadrinista ouve sempre. Quem faz quadrinho não pode só ler quadrinho. Então eu acho muito importante a relação que a Bechdel tem com o teatro, com o cinema, o fato dela mostrar várias referências de imagem, ela mostra referências dos anos 60. Então, a Noviça Rebelde, por exemplo, que foi a primeira paixão dela, platônica, a atriz da Noviça Rebelde, o fato dela trazer literatura e outras artes é o que deixa esse quadrinho
o que ele é, assim, genial. Eu acho que a única referência que tem de quadrinhos é a Família Addams, né? Isso. Que ela fala bem no início, ela se compara, me esqueci o nome da personagem, ela se compara com a... Em inglês é Wednesday. É, isso. Não me esqueci. Eu vi numa entrevista, inclusive, sobre essa parte dos diários, que é uma parte muito importante no capítulo que ela fala, né, sobre o toque. Isso, transtorno obsessivo compulsivo. Nossa, dá um receio, né, de falar os nomes errados, de Sim, vacilar. Então, ainda mais em relação a transtornos. Pois é. E ela fala nessa entrevista, né, e no quadrinho também é mostrado que ela, desde muito cedo, ela gostou de documentar as coisas, né, de escrever no diário dela. No quadrinho é mostrado que, em um momento que ela não estava escrevendo, ela ditava para a mãe escrever. Isso, quando ela estava doente. E é interessante que isso com certeza ajudou muito na produção do Fan Home. Sim. Mas ao mesmo tempo ela desconfia de várias coisas que ela coloca nos diários. Exato. Então é legal, tem momento que ela tá falando sobre um diário, né? Ela fala, eu não botei isso, ou eu menti aqui, ou isso ou aquilo. Eu acho muito interessante essa maneira. Como que ela... É a questão da metalinguagem, né? Ela brinca com a própria produção do quadrinho em alguns momentos. E essa parte aí dos diários eu achei bem interessante. Essa honestidade é algo que todo mundo tem. A gente nunca registra as coisas como elas aconteceram. Então, o Fan Home, ele é muito bom porque essa metalinguagem, ela ajuda a gente a entender como funciona a autobiografia. E por ser uma autobiografia desenhada, isso cria uma distância com a realidade. Exato. Afinal, obviamente, o que ela viu vai passar pela narrativa dela, mas também pelo traço. Então, a gente já sabe que não é fiel totalmente o que a gente está vendo. E o fato da gente se entregar para esse tipo de narrativa é o que faz toda a diferença. E não é à toa que hoje tem muita autobiografia em quadrinhos. Exato. Porque você desenhar o que aconteceu com você é importante, cria outro processo no cérebro, você revive quase materialmente essas experiências. Então, o fato da Alison Bechdel refletir sobre isso enquanto ela narra a vida dela, cara, fantástico, né? Isso é demais. Acho que outro tema que é interessante a gente falar é sobre a questão da morte, né? Como que a Alison Bechdel trabalha isso no quadrinho. Inclusive já começa a partir do nome, né? Fan Home vem de Funeral Home, que no caso a família dela, né, tomava conta de uma casa funerária ali, que era a mesma casa deles, na verdade, ou era outra casa? A avó dela morava na casa funerária e ela visitava muito a avó dela, então ela estava sempre nessa casa funerária. Sim. E sobre a maneira como a Alison Bechdel trabalha a morte, trabalha o suicídio, a gente estava conversando que é uma forma muito leve, né? Isso. O fato dela ter convivido com, enfim, agentes funerários, a família dela ter trabalhado com isso desde que ela nasceu, há gerações, deixou a relação dela com a morte muito tranquila. Exato. E até um pouco irônica, um pouco sarcástica. Na leitura de Fan Home, a gente pode ver que a Bechdel ela é até um pouco fria. Então, mas isso é muito interessante, porque por causa dessa frieza, ela consegue abordar a questão da morte de um jeito tranquilo. Sim. E também, o que é algo muito importante e muito difícil de se fazer, ela consegue falar de suicídio. Quando ela tem a hipótese do suicídio do pai dela, ela consegue abordar isso sem vangloriar, sem glorificar o suicídio. E ainda conseguindo relacionar isso com literatura, com autores como, por exemplo, o Albert Camus, que falou sobre o suicídio, e também podendo trazer uma visão interessante sobre isso, sobre como abordar isso. Ela até vai vendo várias pistas, né? Várias obras que o pai dela leu, coisas que ele grifou em livros. Tentando ver se ele realmente tinha um impulso suicida ou se foi só um acidente, né? Porque... até hoje, né? Nunca vai saber. Nunca vai saber. Ele foi atropelado e ela acha que ele se jogou na frente de um caminhão. E é justamente isso, né? Esse distanciamento que ela... Não é o distanciamento, né? A maneira fria como ela lida com isso que possibilita que ela analise. Isso. Né? Eu acho que é isso. E até, de vez em quando, fazendo uma piadinha ou outra, que é algo que você se acostuma no decorrer da leitura, assim, né? Eu confesso que no início, quando ela falava sobre... o suicídio do pai é algo pesado, e não deixa de ser pesado, mas acho que você está entendendo o que eu estou querendo falar, né? Você vai se acostumando ali, você vai entendendo a maneira como ela lida com isso, né? Que é bem peculiar, é bem interessante também. Assim. Isso, à medida que a gente vai lendo, a gente vai absorvendo esse ponto de vista dela, e essa distância, ela começa já no título, porque Fan Home,
tem esse trocadilho, né, com casa engraçada e não casa funerária. Exato. Que infelizmente acaba se perdendo, não tem como traduzir para o português essa ambiguidade, mas é até bom que isso não seja traduzido, porque você se depara com isso no meio da história. Então, esse susto eu acho que também é importante. E como a gente já mencionou, né, bem no início do vídeo, aqui no quadrinho a gente vê a Alison Bechdel também descobrindo a sua sexualidade, né? Isso. E a gente vê ela, por exemplo, lendo várias autoras lésbicas, descobrindo mais sobre ela mesma. Né? Como tudo na vida dela, ela começou pela literatura e não pela experiência. Então, mesmo antes de conhecer meninas de quem ela gostava, ela já leu muito sobre lésbicas e leu muito literatura lésbica. Mas é interessante que, acho que você até fala disso na tua tese, que no caso da literatura lésbica, ela só mostra, né? Isso. Ela não se aprofunda tanto. E tem um motivo principal, né? Que é o fato de... Geralmente, os livros aqui que ela menciona, que ela dá mais detalhes, tem a ver com a relação dela com o pai, né? Algo que os dois leram, assim. Exato. Então, e talvez isso tenha uma motivação também. Tem pessoas que podem achar que ela se aprofunda mais em textos que todo mundo tem algum contato, como esses autores que a gente já mencionou. A James Joyce, enfim, Proust. E talvez ela não tenha se aprofundado em autoras lésbicas por não dialogar muito com o público. Exato. Mas, de qualquer modo, só o fato dela mostrar essa descoberta da sexualidade é muito importante, porque assim como a autobiografia em quadrinhos ela materializa um trauma, você contar a sua descoberta da sexualidade com desenho também é uma forma de materializar, de tornar visível pessoas LGBT. Então, por isso é um dos milhões de motivos pelos quais é muito importante a gente ter, de novo, esse quadrinho reimpresso no Brasil. A gente já falou um pouquinho no vídeo, mas eu acho que é válido a gente voltar nesse assunto sobre a questão da autobiografia em si, né? Sobre acreditar ou não naquilo que está sendo mostrado pela autora, pelo autor daquela autobiografia, né? Tem um caso diferente nos quadrinhos, né? Tu trabalha isso na tua tese, eu achei bem interessante essa parte. Isso, porque a gente vê muitos quadrinhos autobiográficos e tem gente que pode achar isso irônico, porque o desenho ele está muito distante da realidade. Ele é uma criação muito óbvia, né? Mais do que o texto. E a Bechdel, ela brinca com isso de um jeito muito interessante. Quando ela quer copiar os documentos que ela mostra, as fotografias, ela quer deixar a narrativa dela o mais próximo possível. Ela quer que a gente esteja o mais íntimo possível dos documentos da família dela, por exemplo, dos diários. Mas quando ela desenha os diários, quando ela reproduz as fotos, isso já é algo além, isso já é um duplo. Então, a Bechdel consegue construir uma discussão muito interessante entre o que é autêntico na autobiografia e o que é só performance, o que é só um desenho, uma reprodução. Pessoal, uma das coisas que é legal de mencionar aqui, que a gente esqueceu de falar do vídeo, é que For Home foi adaptado para um musical criado pela Lisa Kron e pela Janine Tesuri, e esse musical ele foi vencedor de 5 Tony Awards, incluindo o prêmio de melhor musical de 2015. Então isso é só mais uma prova do sucesso que esse quadrinho alcançou. Your keys, oh, your ring of keys. Do you feel my heart saying hi? In this whole luncheonette, why am I the only one who sees you're beautiful? No, I mean handsome. Your swagger and your bearing and just right clothes you're wearing, your short hair and your dungarees and your lace-up boots and your
Não, cara, tem tanta coisa pra se discutir, Tem. né, sobre fan home. Uhum. Só que eu acho que a gente já falou de pontos principais, assim. Sim, O pessoal ficar curioso, que ainda não leu, e procurar essa obra. vale muito a pena. Então, Aline, foi muito bom te receber aqui. Valeu. Acho que eu não poderia ter convidado uma pessoa melhor para falar sobre fan home. Adorei. Então, é o seguinte, fala sobre as tuas redes sociais, onde é que o pessoal pode acompanhar teu trabalho. Sim. Eu posto meus desenhos no Instagram, @alinzuvi, e também tem um site, alinzuvi.com. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você ainda não leu Fan Home, procura esse material aqui que é demais, muito bom mesmo. Com certeza, como eu já disse, né, um dos principais relançamentos de quadrinhos desse ano aqui, tá saindo Sim. pela editora Todavia. Aline, valeu mais uma vez. Obrigada. Então é isso aí, pessoal. Aqui embaixo na descrição estão as redes sociais e como você faz para encontrar a Aline. E também tem aqui o Apoia-se do Papuzine. Se você gosta do conteúdo que eu produzo aqui, considere apoiar lá. Tem tudo explicadinho nas descrições das recompensas e tudo mais. Facebook e Instagram do canal aqui também. Então é isso aí, pessoal. Valeu. Até a próxima.